Fala galera, voltamos aqui para mais uma aula de Química e o tema da aula de hoje vão ser os modelos atômicos e também a identificação dos átomos. Mas o que vem a ser esses modelos atômicos que eu acabei de falar? Como a gente viu na primeira aula, nosso primeiro vídeo, eu falei que a matéria, que o universo, todo ele é feito de matéria, que é tudo aquilo que é feito de massa, né, que tem massa, e também ocupa um lugar no espaço. Mas se tudo é feito de matéria, um dia na história da humanidade, alguém fez a seguinte pergunta: tá, mas do que é feito a matéria? O que compõe a matéria? E ao longo do tempo, né, como a gente vai ver, chegou-se à conclusão de que a matéria é feita de átomos, que são pequenas partículas, o menor possível, né, para formar todas as coisas que existem. E a gente vai ver aqui, no caso, a evolução dos modelos atômicos, que são as representações dos átomos para explicar como que é a composição e o funcionamento da matéria no seu nível mais fundamental, ou seja, o menor possível. Tá? Mas como assim modelo? O modelo é para apenas uma representação, é como se fosse uma maquete, sabe? Você faz uma maquete de um prédio. Essa maquete é um modelo do prédio, ele representa o prédio. Você consegue levar essa maquete para vários lugares, para onde você quiser, para mostrar como esse prédio para outras pessoas. Tá? Já um modelo atômico, ele vai ser como se fosse uma maquete, um modelo, para mostrar qual é a aparência do átomo. Tá? Para que a gente tem que fazer isso? Porque é impossível a gente conseguir enxergar o átomo. Não dá. Se você pegar o microscópio mais potente que existe no mundo, você não vai conseguir enxergar o átomo de tão pequeno que ele é. Tá? Então, por isso que a gente precisa de representações de alguns modelos para conseguir saber como que ele é, para dar as explicações. E aí a gente tem o primeiro, o modelo de John Dalton, depois vem o de Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo atual, que é o de Schrödinger, que a gente não vai estudar, eu só coloquei aqui para mostrar a vocês que existe um modelo atômico atual, mas ele não cai na prova da escola de aprendizes, tá? A gente vai estudar apenas até o modelo de Bohr, tá? E repara que esses modelos eles começam bem simples e depois vai ficando cada vez mais complexo, beleza? Tudo de acordo com o ano. Antes de entrar nesses modelos atômicos em si, vamos falar de como começou esse questionamento para chegar à ideia do átomo. Começou há mais de 2000 anos atrás, quando os filósofos, aí tem os modelos filosóficos, Demócrito e Leucipo, em 440 anos antes de Cristo, eles simplesmente questionaram do que tudo que existia no universo era feito, né? Que eles falavam que era matéria, mas de que seria feita essa matéria. Então, para conseguir chegar numa conclusão, eles pegaram um objeto, aqui eu coloquei, por exemplo, um tronco de uma árvore, tá? E eles foram cortando esses troncos dessa árvore. Quando chegasse num pedaço bem pequenininho, em que não fosse possível continuar cortando em pedaços cada vez menores, eles chamaram esse pedaço de indivisível. Ou seja, eu não consigo dividir. Se eu não consigo cortar mais, não vou conseguir dividir. Então, esse indivisível gerou a palavra que do grego, a significa não e tomo, divisível. Quando você juntar o a e o tomo, vira átomo, que significa indivisível. Então, daí que vem a ideia do átomo. A palavra do átomo tem essa origem lá dos gregos. Tá? E eles chegaram nessa conclusão a partir da intuição e da lógica. Os filósofos eles não utilizavam o método científico, a ciência nem existia nessa época aqui. Tá? Então eles chegavam nas conclusões através do raciocínio, do pensamento, da intuição e da lógica para chegar às suas conclusões. Eles não precisavam provar aquilo que eles afirmavam como conhecimento. Então o átomo para eles era indivisível porque era um pedaço tão pequeno que não era mais possível você cortar em pedaços menores. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Depois de um tempo, em 350 anos antes de Cristo, chegou outros filósofos chamados Aristóteles e o Empédocles e falaram que essa ideia do átomo era impossível. Tá? Porque se você pegasse o átomo, se você tivesse a ideia do átomo como certa, era obrigatório que existissem espaços vazios entre um átomo e outro. Por exemplo, você pegar e olha para sua mão, ou olha para mim aqui na imagem. Minha mão seria feita de átomos, segundo o Demócrito e o Leucipo.
Esses átomos, entre um átomo e outro, teriam um espaço vazio. Mas se você olhar para a sua mão ou para a minha, dá para ver algum espaço vazio? Em algum lugar, algum buraco? A gente não vê, né? Você olha para a parede, olha para qualquer coisa ao seu redor, a gente vê que é tudo contínuo, tudo homogêneo, não tem esses espaços vazios. Então, o Aristóteles e o Empédocles falaram que seria impossível a ideia do átomo por causa disso, tá? E chegaram na teoria do continuismo, que foi criada por eles. Qual era a ideia da teoria do continuismo? Eles falavam que tudo no universo era feito por 4 elementos, que era a água, a terra, o ar e o fogo, tá? E ao combinar esses elementos, você gerava todos os materiais que a gente tem aí, que a gente encontra na natureza. Como, por exemplo, vamos pensar numa árvore. Se eu pegar uma árvore, eu quiser fazer uma árvore, quiser que ela nasça, o que eu preciso? Uma semente. Aí eu pego essa semente, enterro lá embaixo da terra e depois eu tenho que regar, eu tenho que colocar água para ela poder crescer, certo? Então qual era a lógica que esses caras aqui chegaram? Eu estou usando terra e água para criar uma árvore, certo? Então a árvore era feita de quê? De terra e água. E eu fazia uma árvore. E depois que eu tacasse fogo nessa árvore, o que sai da árvore, da madeira, quando ela está queimando? Não sai fumaça? Então a fumaça seria o ar presente dentro da árvore, saindo dela e voltando para a natureza, tá? Então a gente teria tanto a terra, quanto a água, quanto o ar, no caso do material ali da árvore. Beleza? Então eles tinham essa lógica para poder explicar de que a matéria era feita. Só que, claro, de novo, a gente sabe que isso não é possível. Hoje, a gente sabe que isso é impossível. Aí esses caras aqui estavam, na época, claro, estavam errados, mas você poderia falar que eles eram burros nessa época? Não, né? Não tem como você falar isso, porque há mais de 2000 anos atrás, era isso que eles tinham. Era até aí que eles conseguiam ir. Não tinha tecnologia, não tinha tanto conhecimento assim. Eles, pelo menos, começaram a fazer um questionamento para chegar até algum lugar. Tá? Já hoje a gente sabe que não dá para poder ter esse tipo de conclusão aqui. Depois deles vieram os alquimistas, que os alquimistas eles concordavam com o Aristóteles, chegou até ali na Idade Média, tá? A existência dos alquimistas, tendo início em Alexandria, no Egito, mas se espalhou para várias regiões como a China, a Índia, Roma e a Europa. Qual era a ideia principal da alquimia? O que esses caras faziam? Eles tinham como objetivo de chegar numa substância perfeita. Essa substância seria a pedra filosofal e também o elixir da vida. A pedra filosofal, por ser perfeita, ela seria capaz de transformar metais no geral, como cobre, ferro, tudo em ouro, né? Porque o ouro era muito caro, era visado por todo mundo naquela época, até hoje, né? A gente visa bastante. Então eles achavam que o ouro era perfeito e essa pedra filosofal seria capaz de transformar esses metais em ouro também, tá? O elixir da vida, ele seria capaz de dar vida eterna e curar todas as doenças das pessoas, tá? Não conseguiram chegar neles porque, claro, a gente sabe que isso aqui é impossível. Não dá para chegar nesse tipo de material, tá? Mas a importância dos alquimistas é que eles começaram a usar a experimentação em suas conclusões. Como assim? Quando eles davam uma explicação para algo, eles faziam um experimento para tentar mostrar os resultados. Mas qual era o problema deles? Não havia um rigor científico. Se o resultado mostrasse que eles estavam errados, eles ignoravam o resultado, mostrando que estava errado e simplesmente seguir em frente, achando que era aquilo ali mesmo, tá? Mas a importância mesmo é que eles criaram várias vidrarias de laboratório, utilizadas até ainda no dia de hoje em laboratórios de química, tá? Como, por exemplo, o destilador, tem aqui mais ou menos um destilador nesse desenho, tem um grau e pistilo aqui nessa região e vários outros objetos de química que a gente consegue utilizar aqui, que foram criados por esses caras ali nessa época. E agora a gente pode entrar nos modelos científicos, que são os modelos que seguem o padrão da ciência. Eles vão ser baseados em um método científico. Como é que funciona o método científico? Primeiro, você tem que observar os fatos, ou seja, o fenômeno.
Vou dar um exemplo aqui bem simples. Seria uma carne, deixa eu desenhar aqui uma carne jogada no chão, tá? Aí essa carne ficou uma semana jogada ali no chão. Depois de uma semana, quando você volta, essa carne vai estar podre, né, obviamente, e com larvas de mosca. Então esse seria o fenômeno. Depois você observa o fenômeno, você problematiza ele, ou seja, faz uma pergunta. Como isso aqui é um experimento simples, né? A pergunta também vai ser simples. Por que a carne apodreceu e apareceu larvas? Isso seria uma problematização. Depois da problematização, vem a criação das hipóteses. A hipótese é um eu acho que, ou seja, uma explicação feita para você tentar resolver esse problema. Não significa que ela está certa, é só para você tentar resolver e depois você testa ela. Tá? Por exemplo, tem larvas nessa carne, nesse pedaço de carne, porque uma mosca colocou os ovos nela. Aí depois que você faz essa hipótese, você faz um experimento. Como que eu posso provar que a mosca colocou um ovo? Eu venho aqui, coloco uma caixa aberta em cima, mas com um pano, tá? Para poder o ar conseguir entrar, mas a mosca não entrar. Depois pego um outro pedaço de carne e deixo a céu aberto. O que vai acontecer? Na carne a céu aberto vai entrar a larva da mosca. Ela vai conseguir colocar a larva ali, colocar os ovos. Já nessa aqui que está tampada com pano, a mosca não consegue. Então lá tem larva e aqui não. Então eu consigo provar que a minha hipótese de que a mosca coloca os ovos está certa. Aí, no caso, é um experimento, né, para eu testar a hipótese. Se ela estiver certa, eu chego até leis e uma teoria científica, tá? Mas, claro,